Aqui é o seu apresentador, Danny Haiphong. Estou aqui com o ex-analista da CIA, comentarista e analista geopolítico, Larry Johnson. Larry, bom te ver de novo. Oi, eu tô aqui. E fico aí que você está estudando até tarde, né? Pois é, eu tô aqui na China e fico muito feliz de poder falar com você de novo. Larry, acho que eu queria começar comentando essa enxurrada de acontecimentos nas últimas 24 horas, mais ou menos, sobre a guerra com o Irã. Tá ficando bem confuso. Talvez você pudesse começar explicando em que ponto a gente tá, porque agora há pouco o Trump disse que os Estados Unidos controlam o Estreito de Hormuz. Parece que eles abordaram outro navio. Mas, ao mesmo tempo, estão saindo vários dados sobre o Irã e sobre quanto petróleo eles ainda conseguem exportar. É bastante coisa, não só pelo Estreito de Hormuz, mas também para o mercado global. E claro, tem toda essa história do cessar-fogo de 3 a 5 dias, que vai sair um acordo, e depois, de repente, parece que isso pode se arrastar para sempre. O que está acontecendo, Larry, com essa guerra? Parece que o Donald Trump meio que se colocou numa armadilha com isso, e os Estados Unidos também. Mas eu queria saber qual é a sua avaliação da situação até agora. Não, eu concordo. Concordo com você. O Trump tá encurralado e tá se espalhando aquele meme do taco de que o Trump sempre amarela. Isso tá ficando bem visível, bem comum. Olha, o prazo era na terça-feira e os iranianos tinham apresentado para os Estados Unidos alguns pontos muito específicos, bem claros, sobre o que eles queriam e sobre o que estavam dispostos a negociar. E os Estados Unidos se recusaram a aceitar esses pontos e ainda colocaram novas condições. Para Irã, o ponto de ruptura foi que as sanções deveriam ser suspensas e não haveria bloqueio. Mas o Trump insistiu que tivesse um bloqueio. Aí o Irã disse, tá bom, então a gente não vai aparecer. Não vamos participar. Iran said, okay, we're not showing up. We're not going to participate. That then led Trump to Isso levou o Trump, quando ficou claro que eles não iam aparecer, que não estavam respondendo às mensagens desesperadas dos Estados Unidos. Ele começou a ligar para os paquistaneses, mandar recado, perguntar, eles já responderam? Sabe, parecia até um adolescente apaixonado que não consegue falar direto com a garota e fica perguntando pro amigo. Ela falou alguma coisa de mim? Comentou sobre mim? Então, o Trump acabou estendendo o cessar-fogo com a desculpa de que havia uma grande divisão dentro da liderança iraniana e com a justificativa de que os iranianos não tinham apresentado um plano claro. Mas, na verdade, as duas coisas são falsas. Both of those are false. The 10-point plan is the 10-point plan. Doesn't get much more. O plano de 10 pontos é o plano de 10 pontos. Não tem como ser mais claro do que isso. E quanto às divisões dentro da liderança, desculpa, mas seja o Galibaf, que é o presidente do parlamento deles, o Arakchi, o chefe da Guarda Revolucionária, todos estão falando a mesma língua. Então, esse bloqueio é em muitos aspectos mais simbólico. É um teatro político para os Estados Unidos. Eles podem mostrar, olha só, nossos fuzileiros navais estão desembarcando nesse navio, estamos tomando o controle. Mas ninguém pergunta quantos petroleiros realmente saíram do Golfo. Ah, esse número já passa de 40. E quantos a gente parou? 3, talvez 4. Então, os Estados Unidos não têm navios suficientes na região para fazer um bloqueio completo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que eles precisam fazer isso lá no Oceano Índico. Eles não fazem perto do Estreito de Hormuz porque poderiam ser atingidos por mísseis iranianos. Então veja, o Irã vai continuar lidando com essa situação. Mas mesmo assim, os formuladores de políticas e o Trump estão sendo alimentados com um monte de mentiras. E eu não acho que seja só uma questão de... Sabe, o Trump tem esse hábito do que chamam de confabulação. Ele diz algo que é uma mentira descarada, mas acredita que é verdade. Só que outras pessoas na administração dele parecem estar recebendo o mesmo tipo de absurdo.
Você ouve o Scott Bessent falando sobre isso. Nós vamos destruir a economia do Irã. Eles vão ficar sem dinheiro. Vamos tomar a ilha de Karg. Todos os poços de petróleo deles vão secar, porque não vão conseguir bombear o petróleo, já que não há onde armazenar. Isso é pura bobagem. Mas os Estados Unidos acreditam nisso. E ficam esperando que, de alguma forma, esse chamado bloqueio vá forçar o Irã a fazer concessões, se render, mudar de liderança ou acontecer algum milagre. Vai ser tão eficaz quanto o bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba tem sido nesses 66 anos. A qualquer momento agora os cubanos vão desistir. Mas não, você está no mudo. Desculpa por isso. Obrigado. A gente viu até recentemente, Larry, que Havana está voltando a se iluminar com a ajuda da Rússia. Então nem mesmo aquele bloqueio foi totalmente à prova de falhas, de jeito nenhum. Mas olha, o presidente Trump anunciou que a Marinha dos Estados Unidos precisa atirar e afundar qualquer barco que tente colocar minas no Estreito de Hormuz. Ele também disse que tem controle total sobre a situação. O que é interessante. Mas essa é a notícia sobre a qual eu queria te perguntar. Supostamente, e isso vem da mídia israelense, claro, a gente tem que levar com certo cuidado. A mídia israelense está dizendo que o governo Trump já definiu os próximos passos para a guerra, caso as negociações não sejam retomadas. Que, depois que o cessar-fogo prolongado terminar, os Estados Unidos lançariam uma operação militar. E é aí que eu acho realmente surpreendente. Dizem que seria mais intensa do que os ataques anteriores, com a campanha devendo durar vários dias antes de terminar. O que você acha disso? Quer dizer, o que isso te diz, Larry, sobre a forma como os Estados Unidos, Israel e, claro, os agressores envolvidos nessa guerra, em que situação eles estão agora? É algo bem estranho de vazar para o público. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Bom, primeiro deixa eu dizer o seguinte. Ficar preocupado com barcos colocando minas no Estreito de Hormuz, eles já colocaram. Quer dizer, me disseram que na semana passada fizeram uma operação pesada de mineração ali. Então, sabe, esse cavalo já saiu do estábulo. Isso é só mais uma vez o Trump tentando agradar o público americano, criando uma narrativa, uma imagem de que ele está no controle, que está agindo, fazendo coisas importantes. Quanto aos planos, os dos Estados Unidos continuam intactos. Eles vão atacar redes elétricas, centros de geração de energia, vão mirar na logística, vão tentar realmente causar dano ao Irã. E o Irã sabe disso. E da mesma forma, está pronto para reagir imediatamente assim que isso começar. Então é aí que entra o problema. Esse cálculo sobre o que o Ocidente vai fazer não leva necessariamente em conta o que o Irã vai fazer em resposta. A presença dos Estados Unidos. Eu escrevi um texto ontem à noite explicando que existem pelo menos 15 bases, instalações, onde tropas americanas já operaram. Algumas estavam sob controle dos Estados Unidos, outras sob controle do país anfitrião, especialmente na Arábia Saudita. A maioria dessas bases foi atingida e sofreu danos tão grandes que as forças americanas praticamente não conseguem mais se manter lá. Nessa próxima rodada, eu acho que todas vão ser destruídas. O objetivo do Irã é garantir que os Estados Unidos não voltem a atacá-lo. E uma forma de fazer isso é eliminar todas as bases americanas, porque assim fica muito mais difícil para os Estados Unidos lançarem qualquer tipo de ataque. Ou, pelo menos, o Irã teria tempo de sobra para perceber que um ataque estava a caminho. Então veja, eles vão continuar com essa campanha por vários dias. E depois, estão esperando que o Irã implore. Parem, não aguentamos mais a dor. Olha, é só lembrar o que os japoneses suportaram durante a Segunda Guerra Mundial. Eles sofreram muito mais dor e destruição. E só quando os russos, ou melhor, a então União Soviética, entraram na guerra, é que decidiram, tá bom, nós nos rendemos, desistimos. Então, enquanto eles fazem ações militares sem sentido, embora prejudiciais porque custam vidas e ferem pessoas, a economia global,
A situação da economia mundial está piorando. Só por curiosidade, quando foi que você comprou suas passagens para ir à China? When did you buy your plane tickets to go to China? Oh, I actually bought them. Na verdade, eu comprei as passagens bem antes do dia 28 de fevereiro, então não peguei esses aumentos enormes de preço que agora estão bem evidentes quando a gente tenta voar para qualquer lugar. Trying to fly anywhere. The prices, my understanding, have tripled. É pelo que eu entendo, os preços triplicaram, até quadruplicaram. Então esses impactos vão continuar. Os países que dependem da importação de petróleo não têm mais petróleo para importar. Isso foi praticamente cortado. E o que ainda existe pode chegar a 150, 200 dólares o barril. Então vai ser essa questão econômica que vai realmente forçar o Trump e a equipe dele a decidir o que diabos eles vão fazer. Porque se ele quer assumir o crédito por manter o Estreito de Hormuz fechado, ótimo. Mas com isso, ele está tirando do mundo 20% do petróleo, 35% do fertilizante, 25% do gás natural liquefeito, e Deus sabe quanto de hélio. Olha, Larry, os relatórios indicam que o Irã está começando a, acumular e consolidar, reunir essas ferramentas que eles vêm implementando, e agora estão juntando tudo para, enfim, usar. E eu queria te perguntar sobre a estratégia geral do Irã em relação ao Estreito de Hormuz. Porque o Irã, acho que há muitas ideias erradas, especialmente nos Estados Unidos e na mídia ocidental, sobre o que o Irã realmente está fazendo e como ele tem feito isso. E acho que isso é bem relevante agora, já que toda a guerra parece estar girando em torno dessa via marítima. E o governo Trump está dizendo que, além dos Estados Unidos agora controlarem a situação, a liderança do Irã está completamente desorganizada, sem saber o que está fazendo. E é por isso que vai demorar um pouco para qualquer tipo de negociação de paz real acontecer e dar resultado, algo realmente significativo. Então, qual é a sua opinião sobre a estratégia real do Irã nesse caso, já que o país não cedeu e agora está cobrando os pedágios de forma mais intensa? Provavelmente vai ter um impacto, anyways. Mas, o que você acha? Bom, na verdade o Estreito de Hormuz é bem único quando a gente olha no contexto global. Eu já ouvi outros, tipo o professor Jiang e o Gordon Chang, falando que a China poderia fazer algo parecido no Estreito de Malaca. Isso só mostra que eles não entendem bem a situação. Porque o Irã, mesmo que não tivesse um único barco, nenhum drone subaquático, ninguém posicionado na costa, ainda assim conseguiria fechar o Estreito de Hormuz. Eles têm mísseis balísticos de curto alcance, têm mísseis de cruzeiro de defesa costeira e têm drones. E tudo o que precisam fazer é avisar, tá fechado. Se alguém tentar passar por ali, a gente vai atacar. E é aí que entra a questão. Bom, então a gente precisa resolver isso militarmente. Boa sorte com isso. Porque a única forma de realmente resolver isso militarmente seria ter uma força terrestre desembarcando e avançando uns 160 a 300 quilômetros para o interior. Isso porque alguns desses mísseis têm esse alcance, ou até mais. Então, se a ideia é realmente controlar e eliminar esse tipo de ameaça, olha, 20, ou melhor, meu Deus, já faz 40 anos, durante a guerra do Iraque contra o Irã, aquela guerra patrocinada, financiada e apoiada pelos Estados Unidos, os iranianos tentaram colocar minas no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz. Naquela época, os navios caça-minas americanos conseguiam passar e limpar as minas, porque não havia risco de serem atacados por drones, mísseis de cruzeiro ou mísseis balísticos de curto alcance. O Irã simplesmente não tinha esse tipo de armamento, não tinha essa capacidade. Bom, agora eles têm. E o Trump acabou de sair por aí dizendo que todos os navios caça-minas dos Estados Unidos estão operando no Estreito de Hormuz. Não, não estão. Isso é simplesmente uma mentira.
Meu Deus, o homem não consegue parar. E alguns atribuem isso, sabe, à demência do lobo pré-frontal. Eu não sou médico, mas vejo sintomas de um comportamento muito estranho, muito fora do normal, no jeito que ele fala e nas coisas que ele diz, e por aí vai. Então, o Estreito de Hormuz está fechado. E o Irã, eu acho que quando eles fecharam pela primeira vez, não tinham realmente pensado em toda a estratégia, sabe? Planejado tudo. Acho que isso foi crescendo neles, tipo, ei cara, a gente tem o mundo pelo pescoço. Então tentando entender qual é a política. E eu acho que parte dessa política é o seguinte: se você faz parte do programa de amigos e familiares, você sabe, vai pagar menos e o seu navio pode entrar e sair. Agora, se você não faz parte desse programa, vai pagar uma taxa bem alta e vai pagar em yuan chinês, não em dólares americanos. Isso acabou mexendo muito com o sistema financeiro internacional também. Então, o peso total e as consequências desse ato de fechar o Estreito de Hormuz. Quer dizer, já estamos na 8ª semana. Deixa eu ver. 23 mais 31 dá 54, mais 50. Estamos a 2 dias de completar 8 semanas. É isso. 31, that's 50, 54, and 50. Yeah, so we're 2 days shy of 8 weeks. Yeah, and this war continues to morph and É isso. E essa guerra continua mudando, se transformando, ganhando um novo caráter, de certa forma. Mas, no geral, a gente continua vendo o Irã se mantendo firme, de qualquer jeito que precise, enquanto os Estados Unidos parecem cada vez mais caóticos, deprimidos, desesperados nas suas ações. E eu queria te perguntar, Larry, considerando o que você acabou de dizer sobre os navios caça-minas, eles não podem operar ali. E, em grande parte, o motivo de não poderem operar nessa área é porque seriam atacados. O Irã já atacou, nos últimos dias, navios que tentaram desafiar o novo regime, as novas regras, e eles chegaram a apreender alguns desses navios. Acho que 2 dos 3 barcos eles atracaram. Então, tem uma reportagem, Larry, da CBS News, não sei se você viu, dizendo que as Forças Armadas do Irã são mais capazes do que o governo Trump está admitindo publicamente. As fontes que eles usam afirmam que 60% da parte naval da Guarda Revolucionária ainda está ativa. Então é a CBS News falando sobre isso? Ajuda a gente a entender primeiro por que essa informação está saindo agora e também como isso está realmente afetando as decisões. Porque sim, já estamos na 8ª semana e agora entramos em mais de 2 semanas desse tipo de cessar-fogo meio teatral. Bom, isso é um vazamento de informação do governo. É um vazamento de inteligência. E isso mostra que há pessoas, seja dentro da comunidade de políticas públicas que têm acesso a essas informações, ou dentro da própria comunidade de inteligência, que querem que esses dados venham a público. E essa informação serve para começar a construir uma outra narrativa. Sabe, isso é uma prática antiga em Washington, D.C. Quando há divergências sobre políticas, informações sigilosas acabam vazando, porque são divulgadas para tentar mudar o debate, mudar a forma como as coisas são vistas. Mas a quantidade de mentiras e de auto-engano que existe em Washington é simplesmente impressionante. Um exemplo, no caso do Irã, é essa ideia de que a liderança deles é toda fragmentada, que a Guarda Revolucionária comanda tudo e que os civis não têm voz nenhuma. Não, isso simplesmente não é verdade. Mas o Ocidente insiste nessa narrativa. Acho que para tentar justificar o seguinte: é por isso que a gente não consegue avançar em nada. Sem admitir que o verdadeiro motivo é que não estamos dispostos a fazer concessões que realmente façam sentido. Não, a culpa tem que ser deles, se eles são desorganizados e caóticos. E esse tipo de coisa, esse tipo de distorção, não se limita ao Irã. A gente viu isso, meu Deus, ontem, anteontem, num artigo do Seymour Hersh. O Cio é meu amigo há, meu Deus, uns 43 anos.
E ele não tá muito feliz comigo ultimamente, porque eu critiquei os artigos dele. Os artigos dele são uma completa porcaria. Nesse último, ele diz que o exército russo é incompetente e que não fez nenhum avanço em 2 anos. Aí você pensa, como assim? Eles avançaram tão devagar? Os soviéticos derrotaram os alemães em 4 anos, e agora a Rússia não consegue conquistar a Ucrânia em 4 anos. Então tá, se esse vai ser o nosso padrão, vamos aplicar o mesmo critério para todo mundo. O que diabos aconteceu com os Estados Unidos no Afeganistão? 20 anos e não conseguiram derrotar o Talibã. Sabe de uma coisa, Si? Cala a boca. Pelo menos tenta evoluir um pouco. Ele já tá velho. Perdeu a capacidade de pensar criticamente. Tá só engolindo o que colocam na frente dele. Mas o ponto é o seguinte. Eles retratam a Rússia de um jeito que simplesmente não é verdade. E o problema disso é que se eu fico te contando mentiras sobre alguma coisa e você age com base nessas mentiras, então na prática eu tô te ajudando a cometer um erro ou a se colocar em risco. E é exatamente isso que está acontecendo com os Estados Unidos. Essas mentiras sobre o Irã, as mentiras sobre a Rússia, estão levando a decisões que estão enfraquecendo e colocando em perigo os Estados Unidos e os seus cidadãos. Certo? Yeah, those are great points, Larry. Esses são ótimos pontos, Larry. E olha, talvez agora você possa ajudar a gente a entender o que exatamente a CBS quis dizer com isso. Porque é muito interessante ver um presidente americano no cargo e uma administração que continua dizendo que o Irã foi obliterado, agora afirmar que a liderança está em desordem, e ainda assim, neste momento, o que realmente faz é manter um bloqueio na sua postura geral em relação ao Irã. E foi justamente quem interrompeu as hostilidades. Eles pararam. Foram os Estados Unidos que chamaram o cessar-fogo. Então, os Estados Unidos vêm pedindo um cessar-fogo ao Irã já faz um bom tempo, durante todo esse período. Então, o que exatamente você acha que os Estados Unidos estão hesitando em fazer? É claro que há uma parte importante da administração que está muito interessada em continuar essa guerra. Caso contrário, a gente não estaria nessa situação. Deixa eu falar um pouco sobre o processo de inteligência. Quando eu era analista, eu quase nunca lidava com informações vindas da mídia pública. Eu nem lia as matérias que saíam no Washington Post ou no New York Times. A minha tarefa era responder a uma pergunta. O governo de Honduras, que era em parte controlado por civis, mas sempre sob a ameaça de um golpe militar, com muita disputa entre as facções e os militares hondurenhos, continuaria apoiando a política dos Estados Unidos. Essa era a questão central. E aí, como é que eu tratava disso? Bom, eu tinha que me basear em cabos diplomáticos e, sabe, mensagens enviadas pelo Departamento de Estado, pela Embaixada em Tegucigalpa, de volta para o Departamento de Estado. Depois a gente se apoiava também se houvesse alguma fonte humana da CIA no que essas pessoas estavam dizendo, e isso era publicado numa mensagem da própria CIA. Elas eram chamadas de TDs. Isso vem lá dos primeiros tempos da agência, quando TD significava distribuição telegráfica. Hoje em dia, claro, é tudo liberado digitalmente. Aí também havia interceptações de conversas, interceptações de mensagens. Isso foi antes da época em que mensagens de texto e e-mails se tornaram comuns. Então, eu brinco que sou meio dinossauro nesse sentido. Mas enfim, você tem que olhar para tudo isso e avaliar. Tá, o que realmente está acontecendo? Sabe, qual é o motivo deles? A ideia seria ter alguém que fosse, digamos, parte do governo do presidente de Honduras, tipo o chefe de gabinete dele, ou alguém assim, para você saber exatamente o que ele estava pensando, exatamente o que ele estava ouvindo. Mas se você não tem isso, aí precisa começar a ler nas entrelinhas. E sempre fica ali, no fundo da mente, aquele reconhecimento de que parte das informações que você recebe pode ter sido passada de propósito para te enganar. A gente viu isso,
e em grande quantidade antes da invasão do Iraque em 2003, quando havia informações deliberadas sobre as chamadas armas de destruição em massa de Saddam, especialmente armas químicas que estavam sendo divulgadas. O que o povo americano não ficou sabendo na época é que o estoque de armas químicas que o Saddam tinha veio de nós, dos Estados Unidos. Fomos nós que compramos e fornecemos os produtos químicos usados para fabricar aquelas armas. Fomos nós que demos ao Saddam as informações de inteligência sobre onde lançar os ataques. Então a gente sabia muito mais do que deixava transparecer, mas criamos uma narrativa pública falsa. E agora, vamos avançar um pouco para entender como é que sabemos o que está acontecendo dentro da liderança iraniana. Bom, o ideal seria ter agentes de inteligência infiltrados lá dentro, mas a gente não tem. Eu tenho 100% de certeza de que não tem. Caso contrário, não estaríamos falando e agindo de um jeito tão ridículo. Então a gente depende do que chamam de relatórios de cooperação. Esses relatórios significam que estamos recebendo informações dos israelenses. E os israelenses vivem dizendo: temos uma ótima fonte. Sabemos exatamente o que está acontecendo. Eles passam essas informações para a gente. E quem somos nós para discutir com os israelenses, né? Então, esse é um jeito de manipular o processo de inteligência para chegar a um certo resultado. Um país como Israel pode manipular isso e os Estados Unidos acabam indo junto. Então, é aí que eu chego na minha conclusão. O que eu faço é simplesmente me basear nas declarações públicas. Eu olho o que o presidente civil está dizendo. O que o Pezeshkian está dizendo? O que o ministro das Relações Exteriores, Arashi, está dizendo? O que o chefe da Guarda Revolucionária está dizendo? E o que o presidente do Legislativo está dizendo? Aí você percebe, todos estão basicamente dizendo a mesma coisa. Eles não estão se xingando, nem questionando a vida pessoal das mães uns dos outros. Não, eles estão mostrando que estão todos alinhados. Estão cantando a mesma música, por assim dizer. Então, quando eu ouço o Trump dizer algo assim, isso me mostra que ou é o que ele quer acreditar e está inventando, ou eles realmente têm recebido informações de inteligência sobre o Irã, quer dizer, vindas de Israel, que passam essa imagem e eles estão comprando essa versão. Larry, por que o Trump... A gente pode dar uma pausa rapidinho. Larry, why is Trump... Can we pause just for a second? Meu chefe está me ligando. All right. Yeah, while Larry's doing that, Certo. Enquanto Larry faz isso, eu quero falar sobre o que parece ser esse tipo de teatro de cessar-fogo, cheio de mensagens confusas vindas do próprio Trump e da administração dele. É sobre o tipo de prazo que estaria sendo imposto ao Irã para resolver esse conflito e retomar as negociações de paz. Primeiro, o Larry, ou pelo menos recentemente, falou em 3 a 5 dias. Aí hoje a Karoline Leavitt apareceu dizendo: não tem prazo, não tem cronograma. Isso pode significar algumas coisas. E agora, com esse relatório de que os Estados Unidos estariam planejando ataques se o Irã não voltar à mesa de negociações, bom, isso pode querer dizer algumas coisas. Pode ser que os Estados Unidos não queiram se comprometer a agir dentro de um período curto, para não criar o próprio ultimato e acabar vendo o Irã chamar o blefe. By placing kind of its own ultimatum and Iran calling its bluff, or it could mean that truthfully. Ou pode ser que, na verdade, essa guerra pareça ser uma daquelas que os Estados Unidos realmente querem encerrar. Querem sair dela, mas não conseguem. O que você acha dessa mudança de 3 para 5 dias? Isso vem acontecendo desde que o primeiro cessar-fogo estava prestes a expirar. Teve todo aquele teatro sobre se o Vance ia ou não para Islamabad. Parecia que ia. Depois não foi. E agora temos o Trump dizendo que está tudo bem, que em breve vão conversar com o Irã e que vai ser ótimo. Aí vem a Karoline Leavitt dizendo que não, que isso pode durar muito tempo, seja porque não queremos agir de imediato, ou talvez porque queiram prolongar a guerra. É difícil saber qual das duas. Mas o que você pensa sobre isso? They want to continue the war for a long time. It's hard to know which one, but your thoughts on this? Well, again, it's just a simple matter of sitting down
Bom, de novo, é uma questão simples de sentar e pensar com calma sobre o que está acontecendo. Fazer algumas perguntas para si mesmo. Qual país, em até 10 dias depois do início da guerra, estava pedindo um cessar-fogo? Foi o Irã? Foi Israel? Ou foram os Estados Unidos? E nesse caso, foram os Estados Unidos. E tem sido assim o tempo todo. A gente não viu nenhuma evidência de que o Irã tenha dito algo como "Meu Deus, não aguentamos mais a dor". Na verdade, o que a gente vê é o contrário. Pessoas saindo às ruas todas as noites em Teherã e em outras cidades do Irã em apoio ao governo. E quando o cessar-fogo chegou ao fim, eles estavam em festa. Os iranianos estavam em festa. Então eles percebem e entendem corretamente que estão enfrentando essa superpotência global até um impasse. E não só isso, até um ponto em que isso está realmente prejudicando os Estados Unidos. Aí, você precisa dar um passo atrás e perguntar, tá, quem tem quais opções militares? O Irã está numa posição defensiva. E é sempre melhor lutar a partir de uma posição defensiva, porque assim você consegue reduzir as baixas e obriga o outro lado a gastar mais recursos. E, nesse caso, a gente vê claramente os limites do poder militar dos Estados Unidos. Aí muita gente pergunta, como assim? Do que você está falando? Nós temos um orçamento de 1,5 trilhão de dólares para o Departamento de Defesa. Temos o Exército, a Marinha, o Corpo de Fuzileiros Navais, a Força Aérea. The Army, the Navy, the Marine Corps, the Air Force, nobody can match us in the world. Ninguém chega perto da gente no mundo. Não se trata de quanto custa o seu exército, ou de quão grande é o nosso poder militar, nem de quanto dinheiro foi gasto nisso. A questão é, tá, mas o que ele realmente consegue fazer? Pega a Marinha, por exemplo. O que a Marinha consegue fazer quando precisa se aproximar das costas do Irã? Pois é, a gente descobriu. E não foi só agora. Descobrimos, uns 8 meses atrás, na costa do Iêmen, que a Marinha tem limitações. Ela foi expulsa do Mar Vermelho pelos Houthis. E agora a gente vê que o porta-aviões Abraham Lincoln chegou a uns 300 quilômetros da costa iraniana e começou a ser atingido por drones e mísseis. Sofreu alguns danos, segundo o próprio Trump. E recuou. Teve que se afastar. Na verdade, foi engraçado, do jeito que ele fez também. Então, o navio teve que recuar para cerca de 1.120 quilômetros da costa. Só que quando você faz isso, limita imediatamente o alcance do poder aéreo vindo daquele porta-aviões. E esse era o objetivo original, levar o poder aéreo para mais perto da costa, sem precisar tomar uma base aérea. Agora, a Marinha fica limitada no que pode fazer, porque os sistemas de armas que os Estados Unidos têm, ou que o Irã tem, podem realmente destruir nossos navios. Isso, na verdade, já aconteceu há uns 40 anos, lá no Golfo Pérsico, quando a gente apoiava o Iraque contra o Irã. Um piloto iraquiano disparou um míssil Exocet, ou 2, contra o USS Stark, achando que era um navio iraniano, e matou cerca de 19 marinheiros americanos. Os iraquianos pediram desculpas repetidas vezes. The Iraqis apologized profusely, but then after that, Mas depois disso, o Iraque ficou furioso com a CIA, porque a CIA também estava fornecendo armas para o Irã durante todo aquele escândalo do Irã-Contras. Então eles insistiram que dali para frente só lidariam com o pessoal militar dos Estados Unidos para a entrega de informações de inteligência. E foi aí que entrou o meu amigo e já falecido mentor, Pat Lyon. O Pat foi quem levou pessoalmente todas aquelas informações. Mas sabe, naquela época a gente tinha capacidade de penetrar no Golfo. Agora não temos mais. A Marinha está limitada. O Exército, bom, como é que você vai colocar uma força terrestre lá dentro? Eles falam, os Estados Unidos têm 50 mil soldados. A gente invadiu o Iraque em 2003, um país que tem 1/4 do tamanho do Irã. Vamos entender bem, 1/4. E naquela época tínhamos 165 mil soldados. Conseguimos reunir esse contingente e posicionar as tropas ao longo da fronteira do Iraque, tanto com o Kuwait quanto com a Arábia Saudita. Hoje em dia não dá para fazer isso, porque o Irã
tem mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones que podem simplesmente devastar qualquer concentração de tropas. Então, o ponto é que agora a gente está diante dos limites do poder militar dos Estados Unidos. Tudo que podemos fazer é lançar bombas. E, sinceramente, isso não é tão devastador quanto a gente gosta de acreditar. Em vez disso, o Trump está montando essas oportunidades de foto, esses eventos para imagem. É mais importante vender a ideia para o público americano. Tipo, olha só, estamos sendo realmente eficazes aqui. Mas, na verdade, eu tenho recebido uns memes de militares da ativa. Engraçadíssimos, mas nada elogiosos. O mais recente mostra 2 soldados iraquianos com um desenho, e um deles coloca a mão no ombro do Donald Trump e diz: "A gente não vai reabrir porcaria nenhuma, cara." Pois é. We aren't reopening shit, bro. Right. I saw that one. That's a great one. Eu vi esse. Vi sim. É ótimo. Bom, por onde continuar, né? Então eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque tem me incomodado bastante. Sabe, tem se falado muito sobre o porta-aviões George W. Bush, o próximo a ser enviado. Como é mesmo? É o último? Não sei, mas outro porta-aviões está indo para a região. E muitos relatos têm dito, Larry, que isso significa que agora o George W. Bush, o Abraham Lincoln e o Gerald Ford vão estar todos na região e em operação. Mas, da última vez que eu vi, o Gerald Ford, pelo que eu sabia, não estava ativo no momento, por causa das grandes manutenções que ele precisa. Então, que diferença faz mandar o George W. Bush agora para lá, se é que faz alguma? Pouco. Quer dizer, pra gente é mais simbólico. No mínimo, coloca mais um ativo absurdamente caro em risco. Agora, seria diferente se esses porta-aviões pudessem chegar perto, tipo a uns 160 quilômetros da costa do Iraque. Ou, desculpa, da costa do Irã. Aí sim, eles poderiam lançar aviões, porque esses aviões têm um raio de combate de mais ou menos 800, talvez 960 quilômetros. Então, se eles voam 160 para fora, isso quer dizer que podem avançar mais uns 320 quilômetros para dentro do território. E depois precisam dar meia volta para conseguir voltar para o navio ou para reabastecer. Mas, de novo, se você levar aviões de reabastecimento aéreo para lá, a menos de 160 quilômetros da costa, eles também ficam vulneráveis a serem abatidos. E logo no começo, sabe, até que a gente chegou a um cessar-fogo há 2 semanas. Então, basicamente, depois de 5 semanas de guerra, a gente perdeu cerca de 48 aeronaves. Um número bem alto. Só as que foram perdidas na operação de resgate do oficial de armamentos do F-15, que foi abatido ao sul de Isfahan, já somavam um custo total de mais ou menos 480 milhões de dólares. Então veja, no total estamos falando de talvez 3 bilhões de dólares em perdas de aeronaves. Isso é muita coisa. Yeah, for sure. Com certeza. E Larry, talvez a gente possa entrar um pouco nas mudanças globais e nas consequências de tudo isso que a gente vem discutindo. Segundo relatórios recentes, cerca de 10,7 milhões de barris de petróleo iraniano passaram pelo Estreito de Hormuz entre os dias 13 e 21. Isso, se não me engano, vem da Vortexa, que coleta esses dados. A Reuters também noticiou, e boa parte desse petróleo está indo para a China. Então eu queria a sua avaliação sobre a falta de, digamos, capitulação do Irã diante desse bloqueio, sobre o quão eficaz esse bloqueio realmente é e que tipo de impacto isso está tendo na situação mundial e, claro, nas mudanças geopolíticas que vêm junto com isso. Pois é, isso remonta ao bloqueio original imposto pelo Irã. A interrupção. Vamos usar o tsunami como exemplo. Sabe, a versão de Hollywood de um tsunami é aquela cena da pessoa sentada na praia e de repente vem uma parede de água enorme em sua direção. Mas na realidade, como vimos na Tailândia, tudo começa com a água recuando para o mar e parece que está tudo calmo. Não há barulho, nada que chame atenção. E aí de repente a água começa a voltar. E quando ela volta, é desesperado, que não tem mais tempo de reagir. You don't have time to react.
Eu acho que esse é o modelo certo para entender o que aconteceu com o bloqueio do Estreito de Hormuz e a interrupção no fornecimento de petróleo, gás natural liquefeito, ureia para fertilizante, hélio, ácido sulfúrico e por aí vai. Como resultado disso tudo, a cadeia de suprimentos, o que já estava em movimento no mar, ainda continuava chegando aos portos e as pessoas estavam recebendo as cargas. No caso do petróleo, a menos que houvesse um contrato firme para entrega a um preço fixo, eu imagino que tiveram que pagar bem mais caro. Eu sei, por exemplo, que Singapura chegou a pagar cerca de $221 por barril em determinado momento. Mas enfim, quando tudo isso termina de ser descarregado, não há mais navios cheios vindo atrás a caminho. Aí começa o problema. É nesse ponto que surgem as faltas e o racionamento. Isso gera um efeito em cascata por todos os desdobramentos. E olha, coisas como o que a gente viu com as viagens aéreas já estão sendo afetadas. As companhias estão tendo que racionar voos. A Lufthansa, por exemplo, está falando em cancelar 20 mil voos até outubro. E com o aumento dramático do preço das passagens, pessoas que costumavam tirar férias simplesmente não vão mais tirar férias. Então, menos viagens. E aí você tem toda a cadeia: hotéis, restaurantes, locadoras de carro. De novo, esses efeitos ainda são superficiais se comparados com o que vai acontecer com quem não conseguir colher comida suficiente. Isso tem um impacto direto no abastecimento de alimentos, e não dá para simplesmente produzir comida do nada. Então vai haver fome, vai haver tumultos e vai haver instabilidade política no mundo todo. A verdade é que a gente ainda nem começou a ver o tamanho real desse problema. E na sua opinião, Larry, parece que boa parte disso já pode ser inevitável, já que o que aconteceu não tem como ser desfeito. O que aconteceu nos últimos tempos? Quer dizer, não dá para... Vamos supor que eles cheguem a um acordo de paz amanhã e digam: tudo bem, esquece, não era isso que a gente queria. Desculpa, vamos ser amigos. As coisas não vão simplesmente voltar ao normal. Os danos em parte da infraestrutura nos países árabes do Golfo são grandes. Estão falando em meses, talvez anos, para consertar. Principalmente no que diz respeito ao gás natural liquefeito e ao alumínio. A produção de alumínio também foi muito afetada. E além disso, ainda tem os efeitos do clima, que vão começar a pesar. Olha, eu não sei quantas das pessoas que te ouvem ou te assistem já tiveram o prazer de visitar o Catar, o Bahrein, a Arábia Saudita ou os Emirados Árabes Unidos, mas, enquanto você está dentro de um daqueles prédios luxuosos em Dubai, parece tudo ótimo. Só que o clima, e já está começando a mudar, lá por meados de maio, é como se você preferisse sentar dentro de um forno de pizza ligado no máximo. É um calor absurdo. Então, se esse conflito recomeçar, e basicamente as redes de energia forem destruídas nesses países do Golfo, o que vai acontecer é uma evacuação em massa da população. Não dá para sobreviver nesse tipo de calor sem ar-condicionado e sem água potável. O Irã não está nessa situação. O Irã tem montanhas cobertas de neve, que o professor Morandi comentou outro dia. E você lembra que a gente estava falando sobre a enorme escassez de água que o Irã enfrentava antes e que todo mundo teria que evacuar para o Irã? Pois é, isso acabou. Parece que os Estados Unidos talvez estivessem tentando manipular o clima, usando semeadura de nuvens e outras coisas para criar condições áridas no Irã. Mas esses locais, ao que tudo indica, foram destruídos. E adivinha? Agora tem muita chuva, muita água em Teherã. E nesses últimos 10 minutos, mais ou menos, talvez um pouquinho menos, a gente pode conversar, Larry, sobre quem saiu ganhando com tudo isso até agora. Porque tem muita matéria na mídia dizendo que a China é a grande vencedora de tudo o que aconteceu. O New York Times até publicou um levantamento. A guerra do Irã em números. E olha,
não parece nada bom para os Estados Unidos. Tem saído também reportagem recente falando sobre a enorme redução dos interceptores de defesa aérea dos próprios Estados Unidos, os sistemas THAAD e Patriot, que teriam sido reduzidos em mais de 50% em apenas 8 semanas. O que até faz sentido. Eu estava pensando, bom, em 12 dias, Israel já tinha perdido cerca de 20% dos seus. Então, se a gente amplia isso para incluir os Estados Unidos, toda a região do Golfo e o próprio Israel, mais de 50%, parece plausível. Mas afinal, quem é que saiu ganhando com tudo isso? Rússia e China realmente se beneficiaram? Ou a situação é mais complicada do que parece? Bom, vamos começar com as métricas do Donald Trump. Nós destruímos toda a força aérea deles, destruímos toda a marinha, matamos toda a liderança de alto escalão. Então, vencemos. Exceto que com todo esse dano que nós, os Estados Unidos, causamos ao Irã, isso fez os iranianos mudarem de política. Fez com que se rendessem? Fez com que aceitassem as exigências do Ocidente? A resposta é não. Então, os Estados Unidos, como resultado dessas ações, se fortaleceram ou conquistaram mais apoio no mundo de outros países? Não, de jeito nenhum. Na verdade, vimos especialmente com a Espanha e a Itália, que estão basicamente dizendo para os Estados Unidos, caiam fora. Vocês não vão usar o nosso território para lançar ataques contra o Irã. E sabe, isso está criando, como diriam em Star Wars, uma perturbação na força. Olha pela perspectiva do Irã. Sim, eles sofreram perdas significativas. Pessoas não se substituem. Quer dizer, novas pessoas podem assumir cargos de liderança, mas não dá para voltar atrás nisso. Eles tiveram essas perdas. Sofreram também danos físicos em partes importantes da infraestrutura, mas ao mesmo tempo causaram um enorme estrago na infraestrutura militar dos Estados Unidos, algo que ninguém achava possível, nem mesmo o próprio exército americano. Eles acreditavam que os sistemas THAAD e Patriot seriam suficientes para impedir qualquer ataque iraniano. Isso falhou. E além disso, o Irã esgotou o sistema de defesa aérea de Israel. Hoje, Israel não tem mais um sistema de defesa aérea plenamente funcional, mesmo depois de 2 semanas de pausa nos combates. Eles talvez tenham conseguido mais algumas, juntado mais uns mísseis Patriot ou THAAD, mas nada em quantidade suficiente para aguentar um ataque de, digamos, 200 mísseis. Eles seriam completamente sobrecarregados. A posição da China e da Rússia agora está mais forte em relação à dos Estados Unidos. A China, por exemplo, porque pessoas que antes pegavam todo o dinheiro e colocavam nos Estados Unidos, dizendo, meu Deus, não sabemos o que vai acontecer aqui, e ficavam nervosas, agora estão investindo na China. E a China está vendendo títulos para o Deutsche Bank, na Alemanha. São chamados de Panda Bonds. Então, no fim das contas, eles estão se beneficiando financeiramente com isso. O Ocidente exagera a dependência da China em relação ao petróleo. Sim, ele importa muito petróleo do Golfo Pérsico, ou importava, porque é uma grande economia, na verdade, a maior do mundo. Mas o último número que eu vi mostrava que, em relação às suas necessidades totais de energia, o petróleo representa só 15%. Não estou dizendo que isso é irrelevante, mas também não é algo do tipo, se isso for cortado, estamos perdidos. Da mesma forma, a Rússia, que antes estava sob um regime de sanções, vendia petróleo com desconto para países como a Índia, a $47 o barril. Agora, todo mundo precisa do que ela tem, e está vendendo a $97 o barril. O mesmo acontece com o gás natural liquefeito. E a Rússia também é o maior fornecedor de fertilizantes do mundo. Então, nesse ponto, as pessoas têm que ir até ela de chapéu na mão. Então, sim, quando a gente fala em fortalecer o Ocidente, ou fortalecer o novo Sul global, os novos BRICS, It's strengthened BRICS in the global south. Certo, Larry. Minha última pergunta, antes da gente encerrar, é a seguinte. Você acha que os Estados Unidos podem retomar as hostilidades
os ataques, os bombardeios contra o Irã nos próximos dias? Considerando que agora, depois de mais de 5 semanas de guerra no Irã, o cenário parece bem diferente. Você vê alguma possibilidade de os Estados Unidos tentarem se envolver de novo, do mesmo jeito que faziam antes do cessar-fogo? Sim. Não, eu acho que mesmo com o que o Trump anda dizendo em público, há algumas manobras desesperadas dos Estados Unidos nos bastidores para tentar se reaproximar do Paquistão, de algum jeito trazer os iranianos de volta para a mesa de negociação. E os iranianos deixaram bem claro, nós temos as nossas exigências. A gente já disse o que quer. Acabem com o bloqueio, suspendam as sanções, descongelem os ativos, para começar. Isso é algo que os Estados Unidos poderiam fazer sem prejudicar seus próprios interesses de segurança nacional. Mas por causa do ego do Donald Trump, somado à deterioração mental dele, eu não acho que eles vão fazer isso. Eles deveriam fazer, mas não acho que vão. Agora, se fizerem, sim, aí a gente vai estar no caminho para um acordo negociado. Só que o dano econômico já foi feito. O impacto total vai se estender por este ano e pelo próximo. Mas, se não fizerem isso e a guerra recomeçar, aí o risco de uma depressão econômica global é real. E é isso que eu acho que a gente vai enfrentar. E recentemente, talvez para encerrar esse assunto, me perguntaram o seguinte: lá no começo, antes da guerra começar, antes dos ataques, tinha alguém dentro das Forças Armadas, talvez dentro do Pentágono, que não queria que isso acontecesse. E aí a pergunta virou: bom, se existia alguém que fosse contra, essa pessoa não faria de tudo para impedir que isso acontecesse de novo, que recomeçasse. Então, qual é a sua opinião? Quer dizer, a gente sabe que o Trump foi avisado para não fazer isso, ou pelo menos desestimulado a fazer, pelo J.D. Vance. Até o John Ratcliffe aparentemente se manifestou nesse sentido, e o Marco Rubio também. Mas o Trump fez mesmo assim. Então agora a questão é, será que o Donald Trump consegue dar o braço a torcer e admitir que errou? Eu duvido. De novo, estamos lidando com alguém que não é só um narcisista patológico, mas agora um narcisista patológico com limitações. Seria bom se as pessoas em volta dele conseguissem, de fato, assumir o controle e tomar as decisões. Mas, sendo realista, eu não acho que isso vai acontecer. Espero estar errado. Espero mesmo estar errado, que o pragmatismo acabe prevalecendo. Mas isso nunca foi algo muito popular em Washington, D.C. As pessoas não são recompensadas por serem pragmáticas. Sim, rapidinho, só alguns superchats aqui antes da gente encerrar. Alguém pediu para eu perguntar, o Chili Pepper pediu para eu perguntar: Larry, o que os marinheiros da Marinha estão dizendo? Você tem alguma ideia sobre isso, Larry? Não. Minhas fontes, estudos, setores. Certo. O Trump não pode fazer nada enquanto não se livrar do controle sionista. Obrigado, American Odysseus Court. E depois, Ibrahim Alcança. Oi, Danny e Larry. Qual é a probabilidade de a guerra recomeçar? E você acabou de responder essa pergunta, como o Larry disse. E eu acho que todos nós, talvez nem todo mundo que está assistindo concorde, mas eu acho que há uma grande expectativa de que o jeito que os Estados Unidos estão agindo está levando a algum tipo de retomada das hostilidades num futuro próximo. Larry, algum comentário final antes de a gente se despedir do público? Não, eu só diria o seguinte: isso aqui é uma montanha russa, então, por favor, todo mundo aperte os cintos. Vai ser uma viagem bem turbulenta. É isso. Pessoal, não esqueçam de clicar no botão de curtir antes de sair. Yeah, everybody hit the like button before you go. That helps boost the stream and YouTube's algorithm. Thanks to all the super chats. Isso ajuda a impulsionar a transmissão e o algoritmo do YouTube. Obrigado a todos pelos superchats. Obrigado a todo mundo que assistiu hoje e também aos moderadores que estão no chat ajudando. Na descrição do vídeo eu vou colocar o blog Sonar 21, do Larry Johnson, então não deixem de acompanhar. Dá para fazer isso depois do programa. Clica no botão de curtir de novo. Certo, pessoal? A gente se vê em breve.
Acho que às 7:30 da manhã, horário do leste, ou talvez às 7 em ponto, porque aqui vai ser 7 da noite com o Victor Gal mais cedo amanhã. Mas olha, tomem o café da manhã junto, se for de manhã aí no leste, ou se for mais tarde, pode ser na hora do almoço e por aí vai. Então tá bom, gente. Até mais. Tchau, tchau. Say goodbye, everybody. See you Bye-bye. again soon. Valeu, Danny. Até mais. Later.